no verso 10, né? Que diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É algo bem contraditório, né? Não passa pela lógica do raciocínio humano. Prazer nestas coisas, né? Mas por amor de Cristo, tá? Sinto prazer nas fraquezas, né? Todos são rodeados, né? Todos nós somos rodeados de fraquezas, e aqui Paulo não é diferente. Eu sentia prazer, quer dizer, mas por quê? Ele estava olhando para Jesus. Jesus é o advogado, Jesus é aquele que nos instrui, né? Aquele que nos salva, liberta, cura, transforma, responde às orações. Então, ter prazer nessas coisas não cabe na lógica humana, mas ele estava em mira no que? No amor de Cristo. Jesus te ama, Cristo nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Esse é o versículo áureo da Bíblia, né? O Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, prazer na fraqueza. Olha bem, a palavra de Deus, ela ressalta justamente a debilidade do homem, né? Mas glorifica a Deus. Vai lá em Moisés, ele amarela, né? Quando Deus chama ele fala: eu não sei nem falar, né? E ele se sentia fraco, impotente, mas Deus falou assim: a minha presença vai contigo. Se o senhor não for, eu não posso ir, né? Então a confiança dele estava em Deus. É o que nós devemos fazer, né? Nós devemos suportar tudo que vem contra nós, tudo que vem contra você deve suportar por amor de Cristo. Agora, o que acontece com a humanidade, com o homem, né? Com o ser humano? Ele reage, ele quer reagir contra tudo que vem contra ele, né? Aqui ele fala de injúrias, né? Fraquezas aqui, quando ele olha para si mesmo, ele vê a impotência dele, a fraqueza dele, né? Mas ele olha para Jesus, né? Jesus é o suficiente, né? Ele é suficiente para nós, né? E nas injúrias, né? Isso aqui é o que os outros falam, né? Nas mentiras, nas acusações. Então ele olha para dentro e olha para fora. Nas necessidades, passar das necessidades. As pessoas hoje não querem passar necessidade nenhuma, né? Quer tudo. As pessoas querem ser abastecidas, querem folgar, querem ser, entre aspas, felizes, né? E não quer passar privação nenhuma, dificuldade nenhuma, no primeiro oposição, no primeiro obstáculo. Aqui são obstáculo à natureza, à nossa natureza. Então, os obstáculos, eles são para ser suprimidos, porque nós somos rodeados de fraquezas. Fala que os sacerdotes, né? Eles são rodeados de fraquezas, mas nós nos suprimos em Cristo. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai ter problemas, como Pedro teve, né? Jesus fala para ele: se é o Senhor mesmo, fala para mim ir, então vem, né? Então vem. Aí Pedro vai, né? Esse serve para nós, né? Ele vai andando sobre as águas. Mas o que ele fez? Ele tirou os olhos de Jesus, né? Nós, como crentes em Deus, né? Nas Escrituras, na palavra de Deus, nós não devemos tirar os olhos de Deus, olhar para Ele. Ele é suficiente para você, Ele é suficiente para mim, Ele é o supridor, né? Aqui, Paulo está olhando que Ele supre as fraquezas, olha bem, supre
os que vêm contra você. E ele fala nas necessidades, passa necessidades, mas as necessidades são supridas em Deus. Nas perseguições, olha bem, o povo de Deus é perseguido. Quem não foi perseguido? E a Bíblia vai relatando, né, os problemas que cada homem sofreu. Quem Deus usa, né? Deus é um Deus perfeito que usa homens imperfeitos. Então, porque o homem quer o quê? Quer ser perfeito em tudo, mas a perfeição vem de Deus. Enquanto nós estivermos olhando para Jesus, aí nós vamos ter suficiência, nós vamos ter provisão, nós vamos ter justificação. Ele fala das perseguições, que quantas perseguições Paulo sofreu, mas ele não desanimou, porque o olho dele, a visão dele estava em Deus. Ele tinha tudo para parar, né? Ele tinha tudo para reclamar, né? Agora, muitos de nós ficam reclamando disso, reclamando daquilo, né? E Paulo, então, se a gente olhar para Paulo, né? Tudo que está escrito é para instrução nossa, está nos instruindo como que nós devemos portar, né? Ele fala assim, se você esperar no homem, né? Você tem que esperar em Deus. Deus é o teu supridor, Deus é o teu justificador. Então, tira a visão que você coloca, a esperança que você coloca em homens, né? Porque todo homem é falho. Se você olhar para você vai ver falha em você. Se você olhar para os outros, então pior, né? Aí você vai querer colocar mais falha para se justificar. Mas a palavra nos ensina como viver. Ele está dizendo nas perseguições, nas angústias, ele sentia angústia, né? Nós sentimos um peso para que as almas venham. Se você não tiver amor pelas almas, né, tá errado, porque Deus chama as pessoas, né? Ele chamou a todos, mas nem todos vão corresponder. E nós estamos aqui, né, com esse id de Deus, para ganhar almas para Deus. Se nós não tivermos esse sentimento no nosso coração, nós estamos sendo conforme o coração de Deus. Porque Deus quer o quê? Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, se nós ficarmos olhar para as nossas fraquezas, né, para as perseguições, para as injúrias que vêm contra, para as angústias que nós sofremos, aí nós vamos paralisar e nós vamos colocar a culpa em Deus. O maior problema é esse, culpar Deus. Por que Deus deixa isso? Por que o justo sofre? Mas Deus não é tão poderoso? Né? Fica atribuindo falta a Deus. É o que, né, o Satanás queria com Jó. Que Jó colocasse falta em Deus. Que Deus é o Senhor que me deixa assim, que me faz isso, eu estou vai abandonar Deus. Aí Paulo, né, aqui resolve essa questão. Ele sente prazer. Se você for perseguido, injuriado, maltratado pelo amor que você tem de Deus, né? Que você tem a Deus por amor de Cristo, né? É para o quê? Né? Sentir prazer nessas coisas, né? Só quem é o crente, né? Quem é cristão, quem olha para Deus, quem é de Deus, né? Ele vai glorificar a Deus. Vai glorificar a Deus. Quanto mais perseguição você sofrer, mais injúria você sofrer, mais Deus é glorificado. Porque aqui em Mateus, no capítulo 5 de Mateus, o próprio Jesus, né, falando a respeito, quando ele fala das bem-aventuranças. Ele fala das bem-aventuranças. Ele diz aqui, no capítulo 5 do livro de Mateus, ele fala o seguinte: bem-aventurados sois por minha causa, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem,
e mentindo, disserem todo mal contra vós. Olha bem, aí Jesus vem falar que é feliz. Se isso acontece conosco, quando acontece com você é feliz, é mais do que feliz, é bem-aventurado. E isso aqui Paulo está confessando, né? Paulo está confessando, tem prazer nessas coisas, não é? Por quê? Porque o prazer, porque o foco dele, a visão dele estava em Jesus, né? E ele fala, quando isso acontecer, né, todo mal contra vós, regozijai-vos. É o que Paulo está fazendo, está regozijando, está tendo prazer. Por quê? De onde vem esse prazer, né? E ele fala, exultai, é para ficar abatido, para ficar entristecido, para querer abandonar, né? Qualquer coisinha que vem para o lado do crente, né? Falando assim, do lado do cristão, é que abandonar, é que atribuir falta a alguém, falta a si mesmo, né? Falta a Deus, né? Mas ele fala que é para regozijar e exultar, para alegrar, porque a felicidade, né? Não que ama o sofrimento, mas por causa de Jesus você suporta tudo. Então nós devemos suportar afrontas, humilhações, né? E Paulo fala assim, eu tanto sei ser honrado, como sei ser humilhado. Olha bem, mas quando, né, alguém te humilha, você se revolta, quer te dar satisfação, tal, Paulo aqui fala, não, para mim é indiferente, eu sei ser honrado, eu sei ocupar os primeiros lugares, eu sei ser reverenciado, mas também sei ser humilhado. Não quer dizer, e ele fala mais, tanto eu sei ser abastado, como eu passar necessidade. Quer dizer, está com necessidade? Glória a Deus. Está abastado? Glória a Deus. Quer dizer, para ele é a mesma coisa. Estava meditando ali, que nós chegamos a um ponto de estranhar a nós mesmos. Coisas que você não suportava, coisas que te feriam, coisas que te diminuíam, né, que te revoltavam, perdeu o sentido. Aí nós pensamos, meu Deus, eu estou me estranhando. E ele fala, a palavra fala, eu me tornei um estranho para os meus irmãos, né? Na casa da minha mãe, eu tornei-me um estranho, nem eles estão me reconhecendo, nem eu mesmo estou me reconhecendo. Eu não sou, nós não somos mais. Eu tenho uma gíria a respeito, né? Casquinha de ovo, ficar ressentido, né? Com ameaças, com injúrias, com humilhações, com necessidades, com o que os outros estão falando, com perseguições. Não. Nada pode te atingir. Sabe por quê? Porque você já morreu. A palavra de Deus fala que nós morremos em Cristo. A nossa natureza carnal de reação às agressões que vêm, né, tanto das nossas próprias contra nós mesmos, né, de acusação, né, de se envergonhar muitas vezes de atos que praticamos, né, ou daquilo que vem de fora, não, passa por cima. O seu foco é Deus, quem te justifica é Deus, e Ele, Jesus, Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E Ele é capaz de se condoer das nossas fraquezas. Então nele nós temos todo o suprimento para a vida de fé que nós abraçamos, que Ele nos chamou e nós correspondemos. Não é? Então, Jesus fala, né? Quando vocês forem bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem toda mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Olha bem, está passando problemas aqui, está angústia, perseguição, né?
As pessoas te estranharam, né? Não estão te reconhecendo, né? Não te aceitaram, fecharam portas, né? Por quê? Porque será que abriram todas as portas para Jesus? Claro que não. Até no nascimento dele, ele foi ele foi na cidade, estava tudo ocupado. Aí, claro que o dono da hotelaria limpou o local bem arrumadinho para receber gente, né? Ali recebia animal, né? Guardava animal, ovelha, vaca, mas a hotelaria limpou tudo direitinho, né? Mas se ele soubesse, se os que estavam ali instalados, eles sairiam da suíte de 5 estrelas e davam lugar para Maria, para ter Jesus. Mas Jesus não teve ali o lugar que devia ter, né? Que a ele, como rei dos reis, era digno de ocupar, mas não se achou lugar para eles. Foi isso que aconteceu. E nós estamos querendo, você está querendo achar lugar para você? Que estende tapete para você? Estende tapete para mim? É indiferente. Estendeu o tapete? Glória a Deus, estou andando. Não estendeu? Estou andando, estou caminhando. Eu tenho foco. Eu tenho foco. Você deve ter esse foco. Olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Autor e consumador da fé. E Jesus, na sua caminhada, né? Aí foram o quê? Perseguidos. Fizeram de tudo, né? De tudo para desmerecer ele, né? Para contradizer, para experimentar, para fazer ele cair em contradição, né? Procuraram para matar. Ele, enquanto não chegou a hora, ele não se entregou, né? Falou assim: ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou. Né? Todo mal, regozijai-vos, exultai. Ele fala para você ter, né? Não só regozijo, mas exultar, você, glória a Deus. Né? Por que isso deve acontecer? Porque é grande o vosso galardão no céu. Qual galardão que nós esperamos? Você espera reconhecimento humano? Esse é o mais importante para você? Ou reconhecimento de Deus para você? O galardão nosso, que nós devemos mirar, é o galardão que vem de Deus, porque grande é o vosso galardão nos céus. E ele fala, né, Jesus falando, né, as pessoas fazem, sermão da montanha e tal, mas vamos trazer para a realidade, vamos praticar, porque o Evangelho não é teoria, não é para você ouvir e sair por aí do mesmo jeito, não, é para trazer para o coração e para experimentar o estilo de vida que o Evangelho molda para nós, né? Ele fala, porque assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. O que eles faziam com os profetas, né? Jeremias vai lá e fala para o rei. O que eles pegam? Né? Apedreja o profeta, né? Coloca na cisterna, faz ele sofrer com pão e água, não dá comida, né? Apedreja os profetas, mata os profetas, né? Nenhum deles foram bem recebidos, não foram bem recebidos, né? Agora, você que é de Deus, recebe os profetas na qualidade de profeta, porque você vai receber um galardão de profeta. Você tem um discernimento espiritual. Discernimento chama discernimento espiritual, né? Então, vós sois a luz do mundo, né? E Jesus fala, se o mundo vos odeia, odiar a mim, odiar a ele, né? Quer dizer, a palavra de Deus, né? As coisas de Deus têm resistência no mundo, né? Tem uma resistência, como nós nadamos contra a maré, né? Quando convertemos, né? Aí fala assim, todo mundo fala em Deus, que beleza, que ótimo, mas depois que se converte, que você fala que Jesus é o Senhor da sua vida, aí parece que o mundo desaba, aí você vai ver quantos inimigos Deus tem, mas se percebe você, é porque perseguiram a Jesus, né? É Jesus, né?
É Jesus que estão perseguindo, é por causa de Jesus, do teu Jesus que você confessa. Então não largue dele, não atribui a ele falta alguma e nem se veja ressentido pelas crenças. Ele já nos preveniu, ele já te preveniu, né? Já preveniu nós tudo. Falou, se fizeram assim com lenho verde, quanto mais com lenho seco. Então, quanto mais se aproxima o dia, né, de soar a trombeta e dar a palavra de ordem, mais levantes vão ter contra os que são de Deus, contra a igreja. Né? Igreja, né, não pode se confundir igreja com templo, nem igreja com ministério. Né? A igreja é os cristãos que professam as Escrituras, né, que receberam o Espírito Santo. Agora, a questão do Espírito Santo é que muitos que são religiosos, né, eles falam do Espírito Santo, só que o Espírito Santo está fora. Está fora. Agora, se você aceita Jesus, o Espírito Santo assume você, porque você recebeu. Você recebeu a palavra de Deus, você recebeu Jesus, você abriu a porta do seu coração. Eu aceito, eu recebo. Então, né, aí ele passa a ter morada. Agora, muitos, o Espírito Santo está trabalhando com eles, está trabalhando, né? Mas o Espírito Santo está fora, né? Ele precisa ficar limpo. Então, abre a porta do seu coração. Compreenda essas contradições, aparentes contradições de servir a Deus, né? Como Paulo aqui tão bem, né, viveu essas coisas, perseguido, e depois chega a um ponto de falar que tem prazer nas injúrias, nas fraquezas, nas angústias, né? Que coisa mais parece estranha, né? Mas ele está olhando para Deus. O galardão vem de Deus, a recompensa vem de Deus, né? Você pode passar aqui muitos problemas, mas, né, os teus olhos estão em Deus. Dele vem a recompensa. Ele é o Deus da recompensa. Porque nós sabemos, olha bem, a promessa dele é promessa de vida eterna, né? Você pode viver aqui, vamos falar 100 anos aqui, mas o que é viver milhares e milhares de anos depois? Então, tudo vale a pena, né? Vale a pena esperar, vale a pena crer, né? Deus não ia fazer promessa de tamanho e envergadura, né, só para te enganar, né? Não, Ele é um Deus que não falha, e as promessas dele Ele vai cumprir fielmente. Então, vemos aqui, né, o maior pregador do Evangelho, prazer, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias e nas angústias, por amor de Cristo. Ama Cristo? Então, meu irmão, essas coisas que vêm contra nós, coisas de somente, né? Nós passamos a nos estranhar. Quando enquadramos nessa palavra, né, passamos a nos estranhar, né? Quantas revés você recebe, né? Mas você está sereno, né? O cristão, ele não é um tipo daquele que fica como uma gangorra, né? Um dia está muito alegre, outro dia está triste, um dia está ferido, outro dia, né, está regozijante. Não, o ânimo nosso tem que ser sereno, porque a sua visão está em Cristo Jesus, a sua visão está nas promessas de Deus, né? O que vem contra, o que se opõe, é de somente, porque a tua visão, a nossa visão está em Cristo Jesus, no amor de Cristo Jesus. Porque quando sou fraco é que sou forte. Aí você recebe fortaleza. Aí nada pode te demover. É isso que acontece. Nada pode te demover. Nada pode te atingir. Você está sereno. Você está firmado na rocha, né? Deus firma os nossos pés na rocha. Estamos firmes. Amém? Está firme na fé?
glória a Deus, né? Que Deus te fortaleça, né? Você que sentiu fraquezas, que se enquadrou aqui, né? Nós sempre nos enquadramos aqui, mas nós estamos fortificados, né? Porque tudo vem para te demolir, né? Para te jogar fora, para te lançar fora, para te jogar no chão, para te desanimar. Mas ele fala, nessas fraquezas, né? Quando elas vêm, aí sou forte. Então, e o que Deus, até o próprio Deus, permite que nós venhamos a sofrer estas coisas, como ele permitiu com Paulo, né? Paulo fala aqui, né, no verso 9, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim pelo espinho na carne, que parece que é uma enfermidade, né? Lá em Gálatas parece que resolve isso. Então ele me disse, a minha graça te basta. Então, olha bem, nós vivemos debaixo da graça de Deus. Você vive debaixo da graça de Deus, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por quê? Né? Por que isso? Porque o homem é levado naturalmente a se exaltar, a ficar soberbo. Eu sou bom, eu sou melhor, eu sou mais santo, eu sou... né? Ao que ele permite uma situação, né? Para nós ficar na nossa posição, olhando para a graça de Deus, recebendo a graça de Deus, né? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade. De má vontade? Nós somos crentes de má vontade? Você é crente de má vontade? Não, de boa vontade. Pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Quer poder de Deus? Então, regozije nas fraquezas, de boa vontade. No mundo aí, querem colocar medalha no peito de todo mundo, né? Eu corri, cheguei primeiro, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Todo mundo quer ser reconhecido, né? Que nós sejamos reconhecidos por amor a Cristo Jesus, né? Ficamos serenos diante das adversidades, diante das circunstâncias, né? Por amor de Jesus. Tudo suportamos, né? Sabendo em quem nós temos crido. Se levantarem contra ele, quanto mais a nós, os domésticos da fé. Amém? Graças a Deus. Sejam fortalecidos em nome de Jesus com essa palavra, né? Não olhe para a circunstância, não olhe para as adversidades, e nem para as suas fraquezas, e nem para o que vem contra ti. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.